Olá, queridos irmãos. No Dia a Dia com Deus de hoje, nós vamos falar da importância do discipulado cristão, do desenvolvimento espiritual e do crescimento à imagem e estatura de Cristo. Nós precisamos entender que a vida cristã não se limita só à conversão. Não significa que após a conversão acabou tudo, não há mais necessidade de trabalhar para nada. Nós temos que entender que a conversão é só o início da fé, ok? Não para aí na conversão, a fé cristã não para com a conversão. O que é a conversão? A conversão, ela é comparada a um nascimento, né? Ou é comparada a uma mulher dando à luz a um filho, ok? Quando convertemos, nascemos de novo. E se você fizer o paralelo, ninguém nasce, uma criança não nasce e passados 5 anos continua um bebê. O que vai acontecer? Ela nasceu, ela veio ao mundo, ela veio à luz. Agora ela vai se desenvolver. Com o passar do tempo, aquele bebê vai se tornando uma criança, vai se tornando um jovem até um adulto, ele vai se desenvolver. O mesmo deve acontecer conosco. A conversão é o primeiro passo. Nascemos de novo. Nós vimos a vida. Agora é necessário o progresso, o crescimento espiritual. E nós assistimos, entre o povo de Deus, uma enormidade de tropeços dos cristãos, quedas, pecados, atitudes incoerentes. E elas ocorrem com cristãos, eles são de fato cristãos, eles nasceram de novo. Mas por que eles incorrem em tantos erros, em tantas incoerências? Se envolvem em coisas tão insensatas, quer por palavras, quer por atitudes. Você vê nitidamente são traços de cristãos imaturos, imprudentes, despreparados, levianos. É porque faltou-lhes discipulado, faltou-lhes investirem no seu progresso espiritual. Se converteram e o que acontece? Eles às vezes se converteram numa igreja que não é muito sólida, que não é muito bíblica, ou eles se converteram e não há pessoas que os acompanhem para fornecer a eles um aconselhamento, um discipulado. Ou a terceira coisa é se converteram, mas não investem no discipulado pessoal, que é a leitura sistemática diária, que é a oração, que é se sujeitar aos meios da graça, culto público, igreja local, aconselhamento, etc. Tal. Ou quarto motivo, eles se converteram, mas eles não gostam de se sujeitar a um discipulado, eles não trabalham pesado para se envolver em algum tipo de discipulado, seja pessoal ou coletivo, seja dentro do contexto da igreja, ou seja particular. E aí o resultado é que os anos se passam e não há evolução no caráter desses cristãos, não há progresso. E não havendo progresso, eles estão aí envolvidos em tudo quanto é tipo de tropeço. Então são pecados e quedas e falhas infantis, coisas comuns a novos convertidos. Já não deveriam fazer parte de pessoas que estão há 3, 4, 5, 8, 10 anos na igreja. Mas infelizmente existem cristãos que estão há todos esses anos e caem assim e tropeçam nas coisas mínimas, né? Isso novamente, falta de discipulado. Em João capítulo 15, Jesus trata isso. Ele diz assim, verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, ok? Então Jesus está dizendo aqui que ele é aquela árvore, ele é uma espécie de árvore frondosa. E os cristãos, a igreja, são os ramos.
Ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Não quero falar dessa parte que fala da reprovação de alguns. Mas todo aquele que dá fruto, aqui o crente verdadeiro, o Pai é o agricultor, Cristo a videira, a igreja o ramo. Todo ramo que dá fruto, o Senhor limpa, ou usando o termo da agricultura, poda, para que produza mais fruto ainda. Então ele está dizendo o quê? Para que o cristão amadureça, para que o cristão se desenvolva, produz mais fruto, tenha caráter, seja maduro, sólido, coeso, prudente, santo, ético, sábio, probo, palavras muito incomuns à maioria dos crentes, né? Mas é isso que o Deus espera de nós: solidez, prudência, discernimento, feeling, discrição, santidade, pureza, sabedoria, malícia, perspicácia. Seu fruto, aquele que está nele dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. O que é a poda? O discipulado. O trabalhar do ramo, podar, disciplina, aconselhamento, culto público, comunhão dos santos, discipulado, correção, prestação de contas. Portanto, você precisa se sujeitar a um discipulado, ele está dizendo, o ramo que dá fruto. O crente verdadeiro, para que dê mais fruto, se desenvolva e pare de cair nos tropeços, ele precisa ser discipulado, ser exortado, orientado, disciplinado. Isso como acontece? Como eu disse, primeiro, o discipulado individual e pessoal dele, se sujeita à disciplina de leitura e aplique o que leu na vida, se sujeita à vida fervorosa de oração. Você não vai ter progresso no caráter sem oração particular, no quarto de guerra. Então é o primeiro método de fazer a poda. O segundo, a igreja local, o culto público, a pregação, o louvor, a comunhão com os santos, as ordenanças, batismo e ceia. E terceiro, o discipulado pessoal, aconselhar com anciãos, oficiais ou irmãos piedosos, confessar os pecados, se sujeitar à chamada de atenção, à disciplina, à correção, à orientação, à ordem, se humilhar diante da repreensão. Isso é a poda. Aí o que vai acontecer? Aquele que dá fruto, limpa, o poda, para que dê mais fruto. O que vai acontecer? Desenvolvimento, progresso, maturidade, santificação. A tolice será dissipada, a incoerência será contida, a inconsequência será extinta, dará lugar à piedade, à humildade, à pureza, à simplicidade, à sabedoria. É isso, queridos irmãos. Espero que tenha falado com você e que você possa seguir os 3 princípios de discipulado: o individual, o discipulado eclesiológico e o discipulado pessoal, para que assim você dê fruto. Deus abençoe. Tenha um excelente dia.